Oi, meu nome é Ana Mazaro, bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero falar de como a moda funciona em tempos de crise. Mas antes de qualquer coisa, deixe seu like, comenta aqui embaixo ao longo do vídeo, compartilha com quem gosta de moda e também me siga nas redes sociais. Isso é muito importante porque vira um incentivo pra mim continuar. Todo mundo tem algum tipo de amuleto, uma camiseta de time, você só usa em dia de jogos muito importantes, ou até mesmo uma calcinha de uma cor específica que você usa na virada do ano, ou até mesmo alguma joia que você usa naqueles dias que você não tá se sentindo muito segura. Esses objetos podem não ser mágicos, se você não acredita, mas eles organizam bastante o nosso afeto em momentos que estamos nos sentindo inseguros ou em momentos de instabilidade. E cada vez mais esse tipo de comportamento vai se intensificando não somente por moda, mas por necessidade. Walter Benjamin, em sua obra sobre o conceito de história e a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, dizia muitas vezes que a história não é uma linha reta somente de progresso constante, mas ela é bastante feita de inúmeras rupturas, bastante crises e bastantes inseguranças. E é nesses momentos que muitas pessoas deixam de acreditar num futuro mais protegido e progressista. E muitas vezes elas passam a acreditar em símbolos, em rituais e até mesmo no passado. E aí é nesse ponto que muitas vezes a arte e a moda se entrelaçam bastante com espiritualidade. Outro livro que eu acho que é interessante trazer aqui é o livro Sagrado Profano, de Mircea Eliade. Ele explica como que muitas vezes nas sociedades antigas, vestir não era apenas cobrir o corpo, ele tinha uma outra função. Era basicamente um gesto muito simbólico, como o humano estaria ligado com o divino. E como eu falei num vídeo anterior, principalmente em épocas logo após momentos de crise, ou até mesmo um pouco depois desses momentos de crise, muitas vezes a igreja estava bastante ativa ali, ditando algumas normas ou sendo referência para muitas pessoas, principalmente ali na Idade Média, por exemplo. A Europa passa por um processo de ruralização, as cidades são super pequenas, muitas vezes quem tinha um poder político ativo nessas regiões era a igreja, e as pessoas nesse período usavam bastante peças que cobriam o corpo todo, até porque a igreja nesse momento ditava que o corpo estaria muito ligado ao divino e que você não deveria mostrar de qualquer forma. Então se tinha essas norminhas, ao mesmo tempo que tinham outras normas em outros períodos. Então muitas vezes nesse espaço o corpo deixa de ser exposto e passa a ser codificado. Acho que é legal trazer como eu falei em outros períodos, por exemplo, no pós-guerra, período dos anos ali 50, com o New Look de Christian Dior, ele traz aquela nova silhueta, mas o que muitas pessoas não sabem é que o Christian Dior, ele também tinha alguns amuletos e também tinha algumas simbologias que ele usava. Por exemplo, ele era uma pessoa que amava usar tarô para fazer suas tiragens, tanto de pessoais quanto também de negócios, e essa inspiração ele aplicava nas suas coleções, principalmente muito ligado com feminilidade. Além disso, ele também usava o lírio do vale. Esse lírio do vale virou um símbolo dos perfumistas muito ligado ao Dior, até porque o Miss Dior tem o lírio do vale na sua composição. E é legal também falar um pouco mais atualmente o quanto que essa ligação com o tarô tá muito presente na Dior até hoje em dia. Nós tivemos duas coleções inspiradas no tarô, como um código para a marca Dior, com a Maria Grazia Cury. E vale a pena dizer para vocês também que o desfile de alta costura de primavera-verão de 2021 foi uma das coleções mais incríveis que eu vi da Dior depois de muito tempo. Ela é muito criticada, principalmente por não ter sido uma coleção de passarela, até porque ela foi produzida como um fashion filme, mas eu acho ela muito elegante, muito bonita, muito simbólica. E mais recentemente a gente teve o Jonathan Anderson com essa fotinho muito danadinha, que eu acredito que possa ter, assim, uma certa simbologia para a próxima coleção que ele vai apresentar na Dior. Tá prevista para agora, dia 26 de janeiro de 2026. Além deles, como eu tava falando, lá nos anos 50, a gente também tinha a Chanel, que ela tinha bastante ligação com a astrologia, não à toa na sua lápide tem 2 leões, porque ela é leonina. Além também da sua numerologia, o número 5 sempre foi seu número da sorte. Não à toa a gente tem o Chanel número
Number 5, que é da sua coleção, que ela escolheu muito na sorte, ou cheiro, enfim. Entre outros artistas e estilistas desse período. Outro período que a gente também tem esse tipo de ligação é nos anos 70, com as crises que a gente estava passando nos Estados Unidos, também com a guerra no Vietnã, e é nesse período que muitas pessoas, principalmente os jovens, estavam ficando muito ligados com a cultura hippie, com o misticismo e também bastante com astrologia. A gente vê isso muito na cultura pop. Já lá nos anos 90 para os anos 2000, a gente tem crise como a AIDS, que afetava bastante os jovens no período, além de ser um fim de uma era, e o neoliberalismo também cada vez mais em alta, tanto que é nesse período vários filmes falando sobre distopias ou essa estética mais sombria e filmes mais ligados a subculturas, ocultismo principalmente. E agora que a gente vem também enfrentando outro tipo de crise, mas que ela é multifacetada. A gente tem questões de crise climática, crise política, também internacional, crise econômica afetando o planeta todo e também outras questões que a gente tá muito ligado ao nosso pessoal. Crises de autoestima e uma das crises que eu gosto de nomear como crise de esperança. Muita coisa acontece o tempo todo, mas nada que mude para o melhor acontece também. Então essa busca pela esperança tá cada vez minada. É muito interessante pontuar isso porque as gerações mais novas estão sendo classificadas como gerações que não têm muita perspectiva de futuro. Em junho passado, a Bloomberg, ela mostrou uma alta demanda, principalmente na geração Z da China, com procuras ligadas à astrologia e principalmente tarô. Sem contar que no mercado de aplicativos, somente pensando em aplicativos de astrologia, cresceu 15 bilhões em 2025 e a perspectiva é que até 2034 esse aumento seja de 25 bilhões. Além disso, tem bastante retorno de gerações mais novas, como eu falei, em espaços religiosos, por exemplo, em igrejas, ou até mesmo em terreiros, ou até mesmo em outros espaços de práticas religiosas. E é interessante também pontuar aqui que o Witch Talk foi uma das hashtags que mais são frequentes nos aplicativos, principalmente em TikTok. E essa hashtag é a que mais popularizou aqueles vídeos de tarô. Além disso, também, esse Witch Talk foi o que fez mais pessoas se aproximarem em assuntos de religiosidade de forma muito geral, mas principalmente muito ligado a ocultismo ou outras vertentes que fogem um pouco do tradicional. E é legal dizer que essa hashtag, ela não popularizou a questão da religião institucional, mas sim como um tipo de linguagem até bastante emocional. Aí você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com moda? No vídeo anterior meu, que eu falei sobre as tendências de 2026, eu falei como a Pantone nomeou a cor Clown Dancer, que é uma cor branca, sendo a cor do ano para 2026. E ela veio muito com a simbologia de calma, serenidade, muito respiro em meio ao caos que vem acontecendo e principalmente contra o excesso de estímulos que vem acontecendo. Mas ela também não vem como uma solução, mas como um certo desejo do coletivo. E é interessante a gente ver e aplicar isso também em outra questão. Por exemplo, a Rosalía, ela lançou recentemente o álbum dela Lux, com esse visual super espiritual, com esse véu. E o álbum dela trabalha bastante questões de liturgia, questões emocionais, questões espirituais, como ela mesma falou muito abertamente em entrevistas. Outra pessoa que também tem uma estética mais, não clean, não quero chegar nesse ponto, mas com essa estética do branco presente no álbum, foi a FKA Twigs com El Sexual Afterglow, falando bastante de como tratar o corpo como um ritual e a questão dessa espiritualidade exteriorizada e aplicada em outro tipo de sentido, mais do seu eu próprio. Então, para elas, as roupas que elas vão usando nesse período não é somente roupas por roupas, mas é um tipo de parâmetro que faz parte de toda essa performance simbólicas que elas querem expressar para o mundo e também para vender. Também não vou deixar de escapar essa parte. Então, é muito interessante e válido eu dizer pra vocês aqui, por mais que essa estética e essa tendência dessa cor mais branca, super clean e fluida e espiritualizada exista, ela reflete muito a fuga da realidade e até um certo desejo pra procura de uma esperança. A estética que a gente enfrenta no nosso mundo atual, ela não é totalmente massificada. Ela é bastante fragmentada, o que torna muito interessante porque as pessoas acabam
não consumindo as mesmas coisas. E as pessoas procuram essa autenticidade também. Então, por isso que eu gosto de dizer que 2026 está muito marcado por essas fragmentações. A gente vai ver inúmeros tipos de estéticas, os cores que vão aparecendo, outro tipo de nomenclatura que vão surgindo pela internet também, de estéticas. Mas todas elas estão muito focadas por esse desejo de fuga, de procurar elementos que façam o cotidiano ser leves ou condizentes com o que elas estão procurando, ou almejando procurar também. Então a gente vai ver também muitas tendências que são completamente opostas, coexistindo de forma muito mais fluida. É algo que eventualmente pode acontecer. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo todo? Isso mostra que em crises muito profundas, as pessoas elas não tentam procurar um único refúgio. Elas acabam criando bastante esses tipos de refúgios internamente. E se antes o amuleto, que era algo super privado e super pessoal, a moda que a gente vai ver frequentemente agora podem simbolizar looks que sejam amuletos de forma ritualística e pública. É literalmente a materialização de uma busca que pode ser, sim, espiritual, mas também um desejo de dias melhores. Enfim, vocês entenderam esse vídeo? Deixem aqui embaixo em comentários o que vocês acham sobre isso, se vocês concordam com esse tipo de visão que eu tive. E é isso, um beijo. Por favor, deixe seu like, compartilhe com as pessoas e me siga nas outras redes sociais, tá bom? Tchau!